Amém? Enquanto eles saem, você pode abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 8. Amém? João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos meditar nesse texto nessa noite. Cremos que Deus tem falado à igreja através do seu Espírito. É assim que a palavra diz, ouvir o que o Espírito diz à igreja. Então nós cremos que o Espírito está falando, amém? Cremos que Deus está direcionando, está conduzindo o seu povo, a sua igreja, através da sua palavra, através dos seus servos. É isso que nós queremos ser diante do Senhor, somente instrumentos diante dEle. Que o Senhor possa ter misericórdia nessa noite, amém? Para que possamos ouvir a palavra do Senhor e dela nós podemos nos alimentar e que nada atrapalhe esse alimento de chegar até nós, no mais profundo dos nossos corações. Então gostaria que mais uma vez você fechasse teus olhos. Deus nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, obrigado pela tua palavra. Abrimos nosso coração nessa noite, preparamos para receber a tua palavra, que possa vir em terra fértil e dar frutos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Evangelho de João, capítulo 8. Capítulo 8 de João, então, vai falar a respeito de uma mulher que foi levada diante de Jesus, dita como adúltera. Entregue ali pelos religiosos, pelos fariseus, mestres da lei, que estavam reunidos ali em volta de Jesus. Jesus estava na frente do templo, ensinando o povo e esta situação, então, desta mulher foi apresentada a Jesus. E dessa situação, nós vamos tentar extrair uma palavra de Deus para nós nessa noite. Amém? Então, capítulo 8 diz assim, do verso 1: Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. E de madrugada, ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei, fariseus, levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali, de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Nós temos ouvido nos últimos dias bastante mensagem sobre o reino de Deus. Pastor Wesley tem pregado, eu tenho ministrado também algumas coisas a respeito do reino de Deus. Pastor Alessandro, pastora Viviane, temos ouvido bastante coisa sobre o reino de Deus. E o reino de Deus é um ensinamento de Jesus para os nossos dias. Jesus, na sua palavra, ele ensinou sobre o reino. Quando Jesus veio, ele veio com essa mensagem: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Então Jesus continua anunciando a sua mensagem e ele continua falando do reino de Deus. Então ele vem explicando o que era o reino de Deus, ele vem mostrando os valores do reino de Deus, os princípios do reino de Deus e ensinando o povo a viver no reino de Deus. Claro que isso não era perceptível aos judeus, que eles não estavam entendendo nada o que Jesus estava falando, diante da perspectiva que eles tinham. Porque, não sei se você sabe, mas o judeu esperava um Jesus que viria governando, que viria envolvido no poder político, libertando Israel da mão do cativeiro romano, do Império Romano ali que estava dominando Israel naquela época. Então a expectativa dos
dos judeus era um pouco diferente daquilo que Jesus estava se demonstrando ser. Quem é este que fica falando de vida eterna e perdoando pecados e estando com pecadores? Esse é o Cristo? Essa talvez era a pergunta do judeu, né? Não era muito perceptível para o judeu entender que Jesus era o Cristo, porque o Cristo é o enviado, aquele que foi ungido, enviado para pregar as boas novas aos pobres, quebrantados de coração. Está lá em Isaías capítulo 61, e que Jesus leu também lá em Lucas capítulo 4. E Jesus então está fazendo a sua missão, e esse momento é um momento de Jesus fazendo a sua missão, ensinando sobre o reino de Deus, ensinando sobre as coisas pertencentes ao reino de Deus. E ele é deparado então com essa situação, porque os fariseus eram o grupo de religiosos da época que tinha essa função, que era botar à prova aquele que se dizia ser o Cristo. Não seria só com Jesus essa prova, esse negócio de ficar provando, de ficar mostrando, era algo que era comum, porque havia muitos que apareciam dizendo: eu sou o Cristo. E Jesus foi alguém que apareceu dizendo: eu sou o Cristo. Só que Jesus fazia milagres, prodígios. Então Jesus vem como Cristo, humilde, homem simples, mas fazendo prodígios, sinais, maravilhas. E eles, os fariseus, começaram a ficar confundidos, porque como que o Cristo vai ser dessa forma? Mas ele faz sinais que só Deus poderia fazer, mas ele faz coisas que somente Deus poderia fazer. Somente Deus poderia curar um leproso, somente Deus podia curar um cego de nascença. E vem Jesus curando. Por quê? Porque no pensamento judeu, essas pessoas estavam debaixo de maldição. Essa pessoa, essa adúltera, essa mulher adúltera também, ela estava debaixo de maldição. Então, quando trazem essa mulher a Jesus, e pondo Jesus à prova, a intenção dos religiosos, não era só em condenar a mulher, mas era em condenar Jesus. Era achar uma prova contra Jesus. E nós olhamos para essa passagem, nós olhamos para esse acontecimento, nós podemos enxergar algumas coisas nesse texto. Uma delas é que esse texto mostra para nós a nossa condição pecaminosa, a condição da humanidade. Nossa condição, quando eu digo em termos de humanidade, amém? Não como pecado individual, mas a nossa condição de humanidade, de pessoas que necessitam de um Salvador, que necessitam de Cristo, que necessitam de vida eterna através do Cordeiro de Deus. Na nossa natureza pecaminosa, nós somos muito parecidos com essas pessoas aqui. Nós temos coisas que nos assemelham diante dessa exposição bíblica a qual nós faremos aqui do capítulo 8 de João. Então nós temos que primeiramente entender a queda, por isso nós temos falado muito sobre a queda, muito sobre a questão pecaminosa do homem, como começou, o que isso causou, o que isso tem causado. Nossos olhos devem estar atentos, porque essa é a mensagem do reino de Deus, que Jesus veio para um novo reino, Jesus veio para trazer um novo modo de vida. E esse modo de vida antigo, ele é consequente da queda, consequente do afastamento do homem de Deus, né? Do afastamento que a humanidade teve do seu Deus, do seu Criador. O estado da humanidade é um estado de rebelião. O estado da humanidade é um estado de luta com Deus, de separação de Deus, de destituição de Deus. O homem está destituído de Deus, da glória de Deus, e por si só ele não pode fazer nada para a sua própria salvação. Por si só. Não podia, não pôde, e foi o que Deus fez enviando Jesus Cristo. Mas na queda o homem então começa a conhecer o bem e o mal a partir dos seus próprios olhos. Na queda o homem diz o que é bom e o que é mal, ele começa a decidir o que é bom e o que é mal. O homem já sabia o que era bom e o que era mal, o que era bem e o que era mal, porque Deus dizia a ele. Não era? Deus falava para ele: olha, daquela árvore que está no meio do jardim você não come, porque aquilo é mal. Aquilo vai fazer com que você... E então o homem ouvia Deus, e Deus falava: olha, isso é bom e isso é mal, isso é do bem, isso é bem, isso é mal. Então o homem decide olhar então
a partir de si mesmo para o que é bom e o que é mal, e ele decide fazer as coisas a partir da sua própria vontade. Isso é rebelião contra Deus. Isso é dizer a Deus: olha, Deus, o Senhor é bom, o Senhor é o Criador, o Senhor fez todas essas coisas, mas eu quero caminhar agora de uma outra forma. Eu preciso fazer aí algo que o Senhor não está dizendo que eu sei, porque foi isso que a serpente falou. Foi isso que a serpente mentiu lá à humanidade, dizendo que eles seriam como Deus e que vossos olhos seriam abertos e que eles poderiam conhecer o bem e o mal. Eles de fato conheceram o bem e o mal, só que agora a partir da sua própria decisão, a partir do seu próprio olhar. E isso gera muitas e muitas consequências, e gerou muitas e muitas consequências. Porque a decisão da humanidade hoje ela é de domínio, mas um domínio de poder para si mesmo, egoísta, que traz as coisas para si mesmo e não para o reino de Deus. Porque Deus fez a humanidade para si, para viver para si, para cuidar do jardim. Deus fez um homem e pensando talvez nessa intenção, mas como Ele fez um homem à sua imagem e semelhança, nós explicamos da outra vez também que eu ministrei a respeito de quando Deus decide criar a humanidade, Deus já prepara logo a cura. Deus já prepara logo Cristo, já prepara a cruz, antes que houvesse luz. Tem um pregador que diz que houve cruz. Antes mesmo que Deus dissesse haja luz, Deus teve que dizer haja cruz, porque a cruz seria o remédio da humanidade. A cruz seria o remédio. Para Deus criar a humanidade, e a única forma dela subsistir, dela continuar existindo, seria através do Cristo. Seria através de Cristo e através do nosso Senhor. Então, vem Deus e manda a sua graça através de Jesus, e agora nós vivemos diante da graça, estamos debaixo da graça, não mais debaixo da lei. O que era a lei? A lei, aqui nós vamos ver aqui uma parte da lei nesse texto, porque esses homens estão muito preocupados por cumprir a lei. E Jesus veio então para cumprir a lei. Jesus não veio, ele mesmo falou, não veio para quebrar a lei, mas Jesus veio para cumprir a lei, porque toda a lei se cumpria em Jesus. Toda a lei voltava-se para Cristo, e isso que os judeus não entenderam também. Então, a cruz de Cristo ela foi estabelecida desde antes da criação. Desde antes da criação foi estabelecido a cruz. Deus disse lá, através de Pedro, do apóstolo Pedro: mas como sangue precioso de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestados nesses últimos tempos por amor de vós. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. Mesmo antes da criação do mundo, a cruz já era conhecida. A cruz já era conhecida. Deus já havia preparado um remédio, Deus já havia preparado uma cura. E é importantíssimo, irmãos, que nós entendamos a nossa situação de natureza pecaminosa. Entenda bem, nossa natureza pecaminosa, em Cristo nós estamos salvos, nós estamos redimidos, nós nascemos de novo para Ele, mas nós lutamos contra aquela velha natureza que nós estamos ainda aqui no nosso corpo físico. Enquanto nós estivermos na carne, no sentido de estar vivo, nós estaremos em luta contra a nossa velha natureza pecaminosa, que deixou de existir em Cristo. Amém? Isso nós entendemos muito bem, né? Então, quando eu falo da nossa condição pecaminosa, não falo de que nós não estamos salvos, nós estamos salvos, mas nós estamos então em Cristo. Amém? Então, na mensagem de hoje a gente vai levantar algumas questões para a gente aprender desse texto aqui, extraindo dele algumas lições para nossas vidas, porque nós vemos aqui então diante de Jesus essa humanidade. Esses fariseus, esses mestres da lei e essa mulher pecadora demonstra a humanidade diante de Deus. Estavam ali diante de Deus. E como que nós observamos então a humanidade diante de Deus? Então, se nós pudéssemos dar um título a essa mensagem, eu daria assim: pecadores diante de um Deus justo. Pecadores diante de um Deus justo. Olhando esse contexto, olhando o texto, a gente vê essa situação aparecendo dominante. Então,
a gente vai começar a aprender algumas coisas. Vamos tentar fazer algo meio que expositivo aqui, para a gente começar a extrair do texto algumas lições. Vamos para o versículo 2. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. Então, a primeira coisa que nós vemos é Jesus ensinando o povo. O que Jesus ensinava ao povo? Jesus ensinava, com certeza, a respeito do reino de Deus. Com certeza, a respeito da sua missão do reino de Deus. Daquilo que o reino de Deus viria trazer para o tempo da nação judaica e para nós, no nosso tempo. Então Jesus estava fazendo a obra, Jesus estava ocupado com aquilo que Deus o mandou fazer. Jesus estava vivendo a missão, estava inserido na missão de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu para que Jesus viesse fazer, ele estava fazendo. E a Bíblia diz que ainda era madrugada. E no início, no versículo 1, diz que todos foram para casa, mas Jesus foi para onde? Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras significa que Jesus foi orar, significa que Jesus foi estar com o Pai, que Jesus foi matar a sua carne, que Jesus foi crucificar a sua humanidade, porque ele sabia que ele estava diante de Deus, e que ele era o Filho de Deus, mas que ele veio homem, carne. Então quem que é um Deus que necessita de orar? É um Deus que olhou para si mesmo e falou: eu tenho condição humana, e nessa condição humana ela é pecadora, e eu preciso dizer não a ela. Jesus fazia isso. Jesus olhou para si mesmo e ele falou, ele abriu mão de tudo, né? Ele era Deus, mas ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de ser como Deus para se tornar homem e morrer por nós. Então por isso que Jesus foi tentado, por isso que o diabo quis tentar Jesus, porque ele estava na humanidade. E é um Deus então que veio conhecer a humanidade pecadora em vida, vivendo como um homem. E foi o único que foi capaz de viver sem pecado. Mas ele assumiu a humanidade. Ele era 100% homem, 100% Deus. Então Jesus tinha essa vida comunitária. Tinha essa vida de viver em união, em comunhão, estar uns com os outros. Jesus fazia isso sempre. E ele estava sempre se reunindo para ensinar a respeito do reino de Deus. Jesus cumpria a sua missão. E é neste momento que se aproximam os fariseus e começam a falar a Jesus, dizendo que eles encontraram essa mulher em adultério. E eles apresentam então diante de Jesus e começam a tentar colocar à prova, Jesus à prova. Então que tipo de pessoas estão incomodadas com Jesus? Que tipo de pessoas estão incomodadas com a missão de Jesus, estão importunadas com aquilo que Jesus está fazendo? Eu começo a ver aqui um tipo de gente. E a primeira característica dessas pessoas que eu vejo, nesse texto que nós podemos ver, é que eles estão convencidos no seu próprio entendimento. É gente que chegou num nível que você não ensina mais, gente que sabe de tudo. Gente que estudou demais, gente que viveu demais e acha que sabe tudo, então não são ensináveis. Eram esses homens que cresceram na lei e se encheram de conhecimento. Mas se tornaram irrepreensíveis, se tornaram orgulhosos, se tornaram donos da verdade, se tornaram cheios de si mesmo. Só que eles não percebiam isso. E isso estava na natureza pecaminosa deles. Então Jesus com certeza vai olhar para eles e vai ver tudo isso. Outro aspecto dessas pessoas, gente que busca uma acusação contra Deus, porque não assume a sua condição pecaminosa, não olha para si mesmo como também pecadores e também carentes de um Salvador. Então eles têm uma facilidade enorme de acusar a Deus, e é o que eles estão tentando fazer, achar uma acusação contra Jesus. Gente que tenta acusação contra Deus. E a gente tem que ficar bem cuidadosos com isso, porque a gente pode acusar Deus assim facilmente. Eu quero contar um exemplo, uma história para você. Tinha um irmão que estava muito triste, e ele procurou um pastor, e o pastor já o recebeu, falou: ô querido, vem aqui, também que você está triste. Olha, mas deixa eu falar aqui, antes que você fale qualquer coisa, o pastor disse a ele:
mas que você fale qualquer coisa. Eu quero dizer para você, olha, Jesus ama você, Jesus sabe de tudo que você está passando. Foi Ele que determinou isso na sua vida, foi Ele que quis que você passasse por tudo isso, foi Ele que planejou tudo isso. Então não se preocupe, Deus ama você e Deus está fazendo isso na sua vida, porque Ele quer te abençoar e Ele te ama. Aí aquele homem olhou para o pastor e disse, olha pastor, eu gostaria que o senhor orasse então e me instruísse, porque há 2 meses atrás a minha esposa foi estrupada e ela está grávida de um filho que não é meu, e a gente está sofrendo muito por conta disso, e o irmão agora me disse que Deus quis assim, então eu gostaria de entender. E aí aquele pastor naquele momento orou, mas ele ficou sem palavras, sem saber muito o que dizer. Bom, mas Deus quis assim. E de repente, lá para frente, algumas semanas depois, uma mulher o procura e diz, pastor, eu queria que você orasse pela minha família, gostaria que você orasse, pedisse a Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que tudo é vontade de Deus, eu sei que Deus está acima de todas as coisas, então Ele está fazendo isso, Ele que quis assim. E o pastor, o que foi, querida? Ele falou, então, meu filho está preso, meu filho... eu não sei o que aconteceu com ele estuprou uma mulher e descobriram que era ele, e agora ele está preso. E eu gostaria então que o pastor orasse para que Deus libertasse meu filho, porque eu sei que meu filho não é isso, eu sei que Deus quis assim, então... Aí aquele pastor refletiu, falou, peraí, tem algo errado nesse negócio, tem algo que não cabe muito bem. E ele orou e ele se quebrantou e foi para diante de Deus buscar o Senhor e clamar ao Senhor para tentar descobrir o que estava acontecendo. Mas ele acabou percebendo que algumas pessoas estavam sendo mal ensinadas, e ele ouviu a voz do Espírito Santo que dizia a ele, pastor, faça esse povo lembrar de que aquele que desobedece pai e mãe tem seus dias diminuídos sobre a terra. Aquele que obedece o pai e mãe tem os seus dias prolongados, e aquele que não obedece, a minha palavra diz que eles têm os seus dias diminuídos. Faça seu povo lembrar de Urias, que quando ele foi para frente da batalha, lutou por Davi, a sua espada grudou na mão de tanto que ele lutou. Ele era heteu, ele era pecador, ele se converteu, ele fez a circuncisão, e Davi estuprou a sua mulher e o colocou na frente da batalha para morrer. Faça meu povo lembrar que eu não decidi isso, que não foi eu que determinei isso. E aquele pastor então entendeu que Deus não havia determinado o pecado, o homem cometer aquele pecado e trazer aquela consequência sobre isso. E ele precisava ensinar a sua comunidade, porque senão Urias podia chegar diante de Deus e falar, Deus, o que está acontecendo? Porque todo mundo diz que Davi é segundo o teu coração, e se foi o Senhor que determinou isso, por que, Deus? Eu queria entender como é o teu coração. Eu queria saber o que tem no teu coração. Mas se nós olharmos para a vida de Davi e ver que ele pecou contra o Senhor, que ele errou, porque ele ficou no lugar errado, na hora errada, e decidiu por si só pecar, você vai entender. E você vai entender que a situação da humanidade é uma situação de pecado, é uma condição pecaminosa que necessita de Deus. E aí a gente começa a não atribuir a Deus coisas que não são dele, porque nós estamos vivendo a consequência o tempo todo, e Deus está intervindo sim, Deus está no controle. De que forma? Parando o mal. O milagre na vida da Bianca é Deus parando o mal, é Deus freando o mal, porque os homens se rebelaram, contra Deus. A humanidade rompeu com Deus. E quando nós entendemos essa situação da humanidade que rompe com Deus, da rebelião que está no universo, a gente começa a se preocupar de uma forma diferente.
Estão acomodados aqueles que acham que tudo está controlado por Deus, e Deus está fazendo tudo, não precisa fazer nada. Não que Ele não saiba, muito pelo contrário, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele não determinou que ninguém pecasse. Pecamos porque nos rebelamos, pecamos porque desobedecemos, porque falhamos, e a culpa é nossa, somente nossa. Não podemos pôr a culpa em Deus. É a gente que tem dificuldade com a misericórdia. O fariseu aqui, ele não tinha misericórdia. Não entendeu que a lei era para produzir o caráter de Deus neles, que eles haviam perdido. Toda a lei era para produzir na humanidade que se rebelou, produzir o caráter de Deus, da bondade, da justiça e da misericórdia. Deus precisava frear a injustiça. A lei vinha para isso, para frear a injustiça. Então não adulterarás, não, era para frear a injustiça e para demonstrar o pecado para a humanidade. Eles não saberiam que era pecado se não houvesse a lei. É isso que o Paulo fala em Romanos, que a lei veio mostrar o pecado, tornar claro que nós éramos pecadores e que nós não conseguiríamos. Veio mostrar o pecado para a humanidade. Então, gente que tem dificuldade com a misericórdia, são gente que está incomodado com a missão de Jesus. Gente que tem dificuldade de perdoar e de se relacionar com os pecadores. Quanto tempo nós aprendemos que a igreja não pode estar no mundo, não. E a gente cria uma barreira. Então, quando chega alguém, às vezes, para estar conosco, para nos relacionar, a gente quer, às vezes, que nos afastar. Nós somos ensinados assim. E Jesus, Ele veio para estar com o pecador. Jesus veio para passar tempo com esse povo. É o contrário. E os religiosos aqui da época citados nos textos era esse povo. Esse povo que não queria ficar no meio de pecadores. Como a acusação que eles tinham contra Jesus era essa. Era que Jesus entrava na casa dos pecadores, que Jesus dormia com o cobrador de impostos, que Jesus era esse. E Jesus era esse que veio ter com os pecadores. Pessoas vingativas. Agora eu estou falando isso, irmãos, não sei se você percebe, isso está em nós de alguma forma. Não estou apontando para um tipo de gente sem me colocar nele, não, é nós. Lembra que eu disse que aqui diante de Deus está a humanidade. Está uma representação da humanidade. Se a gente não cuidar, dentro de nós tem um adúltero, dentro de nós tem um assassino aí. Dentro de nós tem alguém pronto para ser pecador. Então, gente, quando eu falo gente, é nós. Gente que usa da autoridade espiritual para constranger, para denegrir, para impor, para humilhar. Era isso que esse povo estava fazendo. Pegaram aquela mulher, jogaram ela de pé na frente de todo mundo. Está aqui, ó, adúltera. A lei diz que tem que morrer. A lei diz que tem que tacar pedra. Gente que usa da autoridade espiritual para isso. Promete coisas em nome de Jesus, e depois quem não alcança é porque tem pouca fé. Já viu isso? Promete um monte de coisa em nome de Jesus. Jesus vai fazer, Jesus vai dar isso. Não, se você não conseguir, é porque você tem pouca fé. É porque tem pouca fé. Quer um exemplo? Tinha um outro pastor, tá? Na verdade, um homem. E ele foi falar com o pastor, e ele falou: pastor, você não tem como conseguir uma cesta básica para mim? Não é para mim, na verdade, é para uma família da minha igreja, e eles estão passando necessidade. E falou: mas por que você está pedindo a cesta para mim? Por que você não pede na tua igreja? Ele falou: olha, pastor, é que na minha igreja a gente não pode dar cesta básica. Mas por quê? Falou: não, é porque o pastor prega, o pastor falou que quem está vivendo na miséria é porque não tem fé. Então, se a gente ajuda, você está ajudando o cara a continuar não tendo fé. Está entendendo? Onde que vai a mente?
Então é gente religiosa, gente que se ensoberbeceu, gente que não olha mais para a palavra como o reino de Deus, e que não olha para a situação pecaminosa. Então gente que usa da autoridade espiritual para isso, para agir com a injustiça e não para promovê-la. Gente que pensa que o evangelho é moralista e não entende a vida no espírito. O evangelho tem moral sim, mas o evangelho de Jesus não é moralista. O evangelho é fé. Nós vivemos pela fé, obedecemos, servimos pela fé no nosso Salvador. Não é moralismo. Não é porque isso pode, isso não pode, isso tem que fazer, isso não tem que fazer. Produziu fé em nós, gerou vida em nós. Nascemos de novo, é outra coisa. É outro pensamento, é outro sentimento, é outra vida. Porque se for pela moral, se for pelo faz, não faz, pode, não pode, você não vai aguentar. Nós vamos nos afastar de Jesus. Não vamos conseguir. Ninguém conseguiu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Está claro para os irmãos? Então esse tipo de gente, nós, que estava ali diante de Deus, que estava ali diante de Jesus, apresentando o outro pecador, porque o outro, lembra lá do Gênesis de novo? Do homem que apresenta a mulher como o outro? Não, Jesus, foi ela. A culpada é ela. Isso aqui é coisa da humanidade, cara. Esse povo vem assim, ó. Foi ela, Jesus. Deus, foi ela. Foi a mulher que tu me deu. Ontem ele estava dizendo que ela era carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Hoje foi ela. Não, vê com ela lá. Gente que apresenta diante de Deus outros como pecadores. E não se apresenta como pecador. Vamos continuar lendo? Versículo 4. Eles disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, as mulheres adultas devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Quem era essa mulher acusada? Essa mulher acusada, ela estava, de certa forma, se tornando vítima desse comprô ali, desse povo ali. Ela estava ali nesse momento ali, talvez sendo vitimada. Por quê? Tem algumas situações que você pode observar. Não havia o homem no adultério. Não tinha o rapaz. E a lei dizia que quem tinha que ser apedrejado eram os dois. Era o casal. Então leva só a mulher, apresenta diante de Jesus. Outra situação, não houve julgamento nenhum. E ali, naquele momento, não poderia acontecer nada. E era nisso que talvez eles queriam pegar Jesus. Porque não poderia acontecer um apedrejamento, julgar lá. Os judeus faziam isso sem aprovação dos romanos. Eles não poderiam matar ninguém. Porque eles estavam sob o domínio romano. Então eles levam a Jesus nessa intenção de fazer prova com Jesus mesmo. Porque será que ele vai romper com o governo romano? Porque se ele romper com o governo romano, né, é para isso que veio Cristo. Então coloca diante de Jesus uma prova. Só que eles sabiam que se Jesus fizesse aquilo, rompendo com o governo romano dessa forma, eles iriam capturar Jesus mais cedo e o propósito iria mudar tudo. Jesus não estava ali brincando, eles estavam brincando com Jesus. Jesus sabia o que estava fazendo. Então não havia homem e não havia julgamento nenhum. A mulher estava ali numa situação de injustiça, está sendo exposta, não havia comprovação de nada, não havia vítima da maldade de pessoas que se diziam santas. Quem é que estava acusando essa mulher? Gente santa. Gente que não tinha pecado, entre aspas. Quem é essa mulher? Essa mulher era uma representante da nossa condição pecaminosa diante de Jesus, a qual ouviu aquelas palavras: eu também não te condeno. Essa mulher teve a sua história totalmente mudada da noite para o dia. Porque quando os fariseus
colocaram ela diante de Jesus, talvez eles não pensaram que eles estavam colocando aquela mulher diante de Deus. E que Deus não a condenaria. E que as palavras de Jesus seriam palavras de vida eterna e não palavras de condenação. E que a condenação se voltaria para eles também. Ah, é? Olha que interessante. Você que não tem pecado, atira a primeira pedra. Vamos continuar e a gente entra nisso. O que a resposta de Jesus sugere ao nosso entendimento? Versículo 6. A resposta que Jesus dá. Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo, mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra nesta mulher. Olha só que legal. O primeiro a atirar a pedra nessa mulher. Jesus não quebrou a lei. Jesus não disse que naquela situação ela foi pega e aí, não pode atirar a pedra. Não, Jesus falou, atira então. Vai. Mas seja você o primeiro, então, que não tem pecado. E aí a Bíblia diz que do mais velho para o mais novo começou a sair um por um. Então o que essa resposta de Jesus sugere a nós? Sugere que o nosso pecado é uma condição igual a todos. Que a condição pecaminosa, melhor, é igual a todos. Que você olha na TV e você vê aquele cara sendo preso como bandido, estuprador, matador. Ele é tão pecador quanto você. Ou você é tão pecador como ele. Ou eu sou pecador tanto quanto ele. Você vai falar que não? Então atira a primeira pedra. Então condena. Então torce para ele sofrer lá, porque ele é um ser humano por quem Jesus morreu. E Jesus morreu, então torce para ele sofrer na cadeia. Torce para ele ser esmagado. Atira a primeira pedra. Porque o que Jesus fez não foi isso. E eu tenho certeza que Jesus não queria produzir em nós esse sentimento. Porque hoje eu estava assistindo um vídeo, irmãos, de um ladrão que foi preso. E a polícia tira ele de dentro da viatura. E ali só tirou para bater. E a multidão chega em volta e eu, irmãos, é de chorar, mas na verdade, lá no fundo a gente sente um pouco de alegria. Merece mesmo. Quem mandou? A gente lembra do Bolsonaro falando. Lugar de... Não quer matar, não vai... Não quer ser preso, não rouba. Não quer ser preso. Não há misericórdia. E a gente toma para nós essas palavras. E a gente pega esse sentimento e joga no coração. E depois diz, eu sou cristão. Eu faço isso, irmãos. Eu faço isso. Se eu pudesse, eu metia o dedo na cara desses caras e condenava eles mesmos. Mas eu me ponho diante de Jesus. E a palavra de Jesus é a mesma que ele disse para aquela mulher. É a nossa situação pecaminosa, irmãos. É a nossa condição pecaminosa. A gente está achando que a gente é muito bom. A gente está achando que a gente está muito bem. Está muito legal, mas não está. Marcou um pouquinho, você voltou a ser carnão. Então nós temos que correr para diante de Jesus. Então nós temos que correr pedindo misericórdia. Pedindo, Senhor, tenha compaixão de mim, que sou miserável pecador. Porque a gente se põe na mesma condição aqui dos fariseus, na mesma condição da mulher. Nós estamos iguais. Que diante de Jesus, todos os nossos pecados estão revelados. É isso que mostra para nós essa parte do texto. Que diante de Jesus, os pecados, nós estamos transparentes diante deles. Então não há o que fazer, se não se render. Não há o que fazer. Que o pecado do meu irmão, por mais claro que ele seja, ele não me faz melhor ou pior que ele.
que todos nós estamos diante de um Salvador. E por isso até o nosso falar de salvação tem que ser diferente. Porque se eu chego para alguém para falar de salvação para ele, apontando o pecado pessoal único dele, eu estou fazendo igual esses queridos fizeram aqui. Esses religiosos fizeram. Mas se eu falo da nossa condição, eu vou lembrar que essas pessoas estão mortas em seus delitos e pecados. E essa é a situação, essa é a condição de quem não está em Cristo, mortos em seus delitos e pecados. Então eu vou falar de pecado para quem está morto. Morto. Eu vou falar do inferno, ele já está no inferno, cara. Ele já está condenado. Eu preciso levá-lo a Cristo. Eu preciso levá-lo diante do Salvador. E lembrar que nós temos que nascer de novo. Que a única forma de matar essa natureza, de vencê-la, é morrendo e nascendo de novo, com a natureza do Espírito. E o que o gesto de Jesus escrever na terra sugere também. É interessante, irmãos. É interessante pensar por que Jesus fazia essas coisas, né? E o que Jesus estava fazendo naquele momento? Escrevendo ao chão. O que ele estava escrevendo ali? Você já parou para pensar? Que palavras Jesus talvez escreveria naquele momento? Por que Jesus se agachou e começou a escrever ao chão? Então, tem uma linha de pensamento que diz que Jesus estava dando uma mínima para eles, ó. O que vocês estão falando para mim aí, eu já sei, cara. Vocês não vão conseguir me pegar, não. Eu já estou sacando de vocês. Vocês não perceberam que eu sou Deus. Que diante de vocês está o Salvador. Eu então já sei. Então Jesus, tipo assim, importava mais para ele rabiscar o chão do que dar atenção para aquele fato. Mas eles insistiram, o texto diz, né? Eles insistiram, aí Jesus fala, então tá bom, então aguenta agora aí. Então tá, a lei diz isso, né? Então beleza, você que não tem pecado, vai lá, atira a primeira pedra. Cumpre a lei, ué. Seja o primeiro a tirar a pedra. Mas antes disso, a Bíblia diz que Jesus volta a escrever no chão. Aí tem uma outra linha de pensamento que diz o seguinte: que talvez Jesus estava escrevendo ali os pecados de cada um daqueles homens que acusavam. Porque um dia, uma mão também apareceu e ela escreveu na parede. Quantos se lembram no Velho Testamento? Um dia, lá no livro de Daniel, a mão de Deus também apareceu e ela escreveu algumas coisas na parede. Mene, mene, tekel e parsim. Pesado foste na balança e te achaste em falta. Então tem alguém que diz que Jesus estava escrevendo ali eram as mesmas palavras as quais a mão de Deus escreveu lá no Antigo Testamento. E aqueles fariseus conheciam muito bem a lei. Sabia muito bem o que era uma mão escrevendo os seus pecados. E mostrando, vocês estão aqui. E vocês estão aqui na mesma situação que essa mulher. A mão de Deus. Então não se sabe o que Jesus escreveu lá. Mas a gente pode imaginar que aquilo fez com que aquele povo se constrangesse. E a Bíblia diz que saiu um por um. E aí Jesus diz algumas palavras para a mulher. Aí Jesus conversa com a mulher porque só a mulher ficou diante dele. Versículo 9. Quando ouviram isso, todos foram embora um por um, começando pelos mais velhos, ficando só Jesus e a mulher. E ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Não, Senhor, respondeu ela. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, o que Jesus estava dizendo àquela mulher era o seguinte: olha, você está diante da justiça divina. E o único que pode te condenar aqui sou eu. O único que não tem pecado para talvez atirar uma pedra em você sou eu. Mas eu te digo uma coisa, eu também não te condeno. Vai, não peques mais.
Jesus estava restaurando a liberdade daquela mulher, porque talvez ela estava presa nos seus delitos e pecados, morta nos seus delitos e pecados, e colocaram ela diante de Deus, o único que poderia justificá-la. E alguém que está morto nos seus delitos e pecados, diante de Deus, se ele se pôr diante de Deus, ele só pode receber o perdão, assumindo a sua condição pecaminosa, entregando-se a Cristo, reconhecendo como o Senhor da sua vida. E o que ela recebeu de Jesus? O perdão dos seus pecados. Quando Jesus diz, eu também não te condeno, ele era o único que podia condenar. E Jesus encerra dizendo àquela mulher, eu te dou autoridade para vencer o pecado. O meu Espírito virá sobre você, o Espírito Santo virá sobre você, e sobre você haverá vida. Então você pode dizer não à sua natureza pecaminosa. E Jesus diz para ela, vá e não peques mais. Não foi só um conselho de Jesus, foi uma palavra de poder. Vá sobre a minha palavra e não peques mais. É isso que eu recebo de Jesus quando eu chego diante dele e me humilho e me prostro diante do Senhor. Com certeza aquela mulher saiu dali e foi lutar contra a sua natureza pecaminosa. Mas ela teve um encontro com seu Salvador. Ela teve encontro com Jesus. E todos nós um dia tivemos um encontro com Jesus. E se você não teve um encontro com Jesus, Jesus está te procurando, querido, para ter um encontro com você. Porque Ele quer transformar a tua vida assim como Ele transformou dessa mulher. E diante de um Deus justo, nós temos a oportunidade de receber o perdão dos pecados. Nós temos a redenção. Nós nascemos de novo. Nós somos selados pelo Espírito Santo e recebemos autoridade sobre a velha natureza. Então, não sei como é que você tem lidado com os teus pecados, querido, mas eu queria te lembrar que você tem uma natureza pecaminosa, que você luta contra ela o tempo todo. E eu quero dizer para você que Jesus não te condena, que o sangue de Jesus te salva, e te limpa, e te perdoa, te redime de todo pecado. Talvez você não quer nem mais pedir perdão a Deus por causa da acusação que está na tua mente. Talvez as pedras que têm vindo contra você não têm vindo de ninguém de fora, têm vindo de você mesmo. Talvez você é o seu próprio condenador, aquele que atira as pedras em você mesmo, porque você não se acha digno de perdão diante de Deus. E o que Deus quer fazer na tua vida é a mesma coisa que Ele fez na vida dessa mulher. Dizer para você, vá e não peques mais. Levanta-te com poder, porque sobre ti está o Espírito de Deus. E essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. É isso que o Senhor tem a dizer à igreja. Foi isso que o Senhor falou ao meu coração.